Próxima sexta-feira, dia 13 de março, é comemorado o dia, olha só, Mundial dos Rins. O Sempre Bem se antecipa e abre espaço para alertar sobre a importância da prevenção em relação às doenças renais, que afetam 1 em cada 10 brasileiros. O problema é que 70% dos pacientes desconhece que tem a doença. 3 vezes por semana, durante quase 4 horas por dia, Lucas tem o sangue filtrado por esta máquina. Ele depende deste procedimento para viver desde que era criança, quando os rins pararam de funcionar. Eu descobri com 4 anos e meio por aí, que eu comecei a ficar todo inchado, a minha mãe levou para o hospital, não descobri a tempo. Aí, com 5 anos, agravou mais, eu parei nessa aqui. Há 12 anos que eu faço hemodiálise. Esse paciente, quando ele é descoberto já nas fases tardias da doença, ele perde uma ação médica muito importante, que é de retardar a progressão da doença. E chegando a um ponto em que ele tenha menos do que 10% da função renal, entre 10% e 15%, aí ele precisa se submeter a uma dessas terapias de substituição da função renal, que é a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, ou o transplante renal. Segundo o nefrologista, no Brasil, cerca de 120 mil pessoas fazem um desses 3 tratamentos. Mas existem quase 12 milhões de pacientes com doença renal crônica. Só que 70% deles desconhece que tem problema nos rins. Se uma pessoa perde 40% da função renal, esses 60% remanescentes, ele lhe dá uma condição de vida totalmente normal e você está totalmente livre de sintomas. Então, por ser uma doença silenciosa, ela adquire um maior grau de complexidade para diagnóstico e a possibilidade de evoluir sem que você saiba. Nas fases mais avançadas da doença, quando você tem perdas significativas, em torno de 60%, 70% da função renal, começam a aparecer os sintomas. Inchaço no corpo, palidez, que reflete a anemia, que é própria da doença, a pressão arterial sobe, né? A urina pode se tornar vermelha, espumosa. Por isso, é tão importante fazer exames de prevenção como o exame de urina, para investigar possíveis deficiências nos rins. E se você for diabético ou hipertenso, o alerta deve ser ainda maior, pois essas doenças podem levar à insuficiência renal, que aumenta as chances de doenças cardíacas. As doenças cardiovasculares, que como todo mundo sabe, é a principal causa de morte no mundo todo, né? Infarto, AVC, a incidência dessas doenças aumenta 10 vezes quando associado à doença renal. O doente renal, que depende da hemodiálise para sobreviver, tem uma vida bastante restrita. Em Fortaleza, no Ceará, os pacientes contam com o apoio da Fundação do Rim, que, além do tratamento, disponibiliza programas sociais com foco na superação da doença. Então, nós temos ações voltadas para a educação, desenvolvemos projetos voltados para a profissionalização, já que ele não pode ter emprego formal, a profissionalização podia fazer com que, através de um emprego informal, ele pudesse conseguir aumentar sua renda familiar. Para esses pacientes, nós instituímos um programa de cesta básica, através de doações, e que ele, no momento em que ele entra nesse programa assistencialista, ele também tem que se inscrever num curso profissionalizante. Então, são esses projetos e alguns outros que a gente, sempre pensando na superação, que a gente tenta resgatar a autoestima e garantir os direitos sociais desses pacientes.